Oi, gente, boa noite. Eu agora vim fazer esse vídeo porque eu tô lembrando uma coisa difícil de engolir e de entender o ser humano. O ser humano é muito difícil de entender. E ainda aquele ser humano que é ingrato, que ele não te valoriza e ele se aproveita de você. Sabe a história da mulher do Hulk, jogador? Eu já vivi. Que ela, a sobrinha, parece que a sobrinha ficou com o marido dela e ela ainda apaixonada pelo marido, o marido se separou dela, com criança pequena e foi ficar com a sobrinha. Só que eu passei uma história dessa, mas não era meu marido, mas era um cara que eu conhecia e a gente estava namorando, eu gostava muito dele, eu estava apaixonada por uma situação dessa. E hoje eu vim me lembrar dessa situação porque eu encontrei essa pessoa que eu passei por essa situação e é muito triste, sabe? É muito triste você ter, às vezes não é nem uma colega, é uma pessoa dentro da tua casa que fisga a pessoa que você está apaixonada. E eu passei por essa situação, é muito desagradável. Foi muito duro para mim. Só que hoje eu tô fazendo esse vídeo porque eu fiquei muito decepcionada, porque quando essa história aconteceu, eu sofri muito, eu fiquei muito magra, porque eu era apaixonada pela pessoa. E aí uma pessoa da minha família veio, fisgou a pessoa, né? Mesmo sabendo que eu tava namorando com a pessoa pegou, fisgou, e a pessoa terminou comigo para ficar com a pessoa. E aí eu só não sabia que tinha, a mãe da pessoa sabia da história, porque na época que eu contei para essa pessoa, ela disse para mim que ela não sabia, ela disse que estava errado, mas ela nunca tocou nesse assunto, com a pessoa que fez isso comigo, né? E hoje, por acaso, a gente conversando, blá, 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 a pessoa que fez, que tocou no assunto e falou, lembra dele? Aí a mãe ficou sem graça perto de mim. Ah, você não lembra dele? Parece que ele frequentava a casa dessa pessoa, a mãe dessa pessoa que pegou ele de mim. E a mãe dessa pessoa, disse pra mim que não, eu acho isso errado que a minha filha fez com você. E depois eu ficar sabendo que a mãe, parece que a pessoa frequentava a casa, ia lá como namoradinho, e sabendo que a pessoa fisgou ele de mim, que ele namorava comigo, e a pessoa começou a paquerar ele, e ele, como um homem sem vergonha, não é todo homem que é sem vergonha, mas ele era um homem sem vergonha, ele é um homem sem vergonha. Ele foi, como ele é um homem sem vergonha, ele caiu na dela, né? Ela tava se exibindo, querendo ele. Ele vai fazer o quê? Ele vai negar? Ele quis. Então ele, pra mim, tá boba, tchau. Tchau, já, tudo que eu tive que ter com você eu já tive, agora eu vou pegar fulana, tua parente. Deixa eu pegar a família toda. E aí a mãe dessa pessoa sempre jurou pra mim que ela não sabia dessa história. E ela me defendia perto de mim, mas perto da pessoa ela nunca falou nada. Ela dizia, não, isso tá errado. Que isso? Às vezes ela até fingia que não acreditava. Ela, será que isso é verdade? Lógico, como é que eu vou estar mentindo? Se eu namorava com a pessoa agora tá com... Como é que eu tô mentindo? A pessoa liga pra tua casa, como é que eu tô mentindo? Você sabe que liga pra sua casa? Aí ela, não, eu não sei de nada. Ela dizia pra mim que não sabia de nada. E hoje eu fiquei sabendo que ela sabia. Olha, isso foi uma faca, ó, uma faca no meu coração, porque essa pessoa eu sempre tive como fosse uma mãe pra mim. Depois que eu fui crescendo, eu fui vendo que não era bem assim, sabe? Mãe, a gente só tem uma só. Ou é a mãe que pare a gente, ou é aquela mãe que cria a gente. Cria a gente como mãe mesmo, que dá o sangue pela gente. Eu não tenho filho, mas se um dia eu viesse assim, adotar uma criança, ia ser meu filho.
Eu ia dar meu sangue por ele, podia não ter saído de mim, mas que todo amor e carinho eu ia dar, eu ia dar. Então mãe é aquela que cria, aquela mãe que cria, que dá todo amor, né? Isso que é mãe. Então eu tinha essa pessoa como mãe, e depois com o tempo eu fui ficando mais velha, eu fui vendo as decepções da vida com essa pessoa. Eu fui vendo que toda vez que eu falava assim, um sonho meu, a pessoa dizia que não ia dar certo. Dizia assim, pô, eu tô com o sonho de estudar, chegar à faculdade. Ah, não vai dar certo. Quando eu fiquei maior de idade, eu dizia que eu tinha o sonho de dirigir. Você dirigir não vai dar certo. Aí eu falava, poxa, eu tenho um sonho de montar um negócio. Você montar um negócio não vai dar certo. Eu gosto de fazer assim, artesanato, faço algumas coisas e essa pessoa nunca elogiou. Eu comecei a ver que essa pessoa nunca ligou pra mim, sabe? E aí eu fiquei pensando, poxa, sempre teve valor, sabe? Eu chegava dia das mães, sabe? Eu dava um valor pra essa pessoa, achando que ela fosse como fosse uma mãe pra mim, embora eu sentia falta da minha mãe. Mas quando a minha mãe morreu, eu achava que essa pessoa estava substituindo minha mãe, mas não. Não. Mas aí, trocando de assunto, eu descobri que essa pessoa sempre soube de tudo. E esse caso que aconteceu, dessa pessoa que eu gostava muito, não foi só uma vez. Foi com outras pessoas, só que as outras pessoas que eu tive na minha vida não foi assim, eu não cheguei a me apaixonar. Essa pessoa, eu cheguei a me apaixonar por essa pessoa, e a gente estava começando a se conhecer, eu era novinha, e a pessoa também. E aí essa pessoa veio e furou meu olho, né? Como é que se fala, né? Furou o olho, tá? Pegou meu lugar. Só que a mãe dessa pessoa sempre disse pra mim que nunca soube dessa história. Não, eu nunca soube dessa história, não. Você tá certa. Se eu soubesse dessa história, eu ia falar com ela. Isso é feio. Eu acho isso errado. Na minha juventude, eu nunca fiz isso com ninguém da família, nem com colega. E hoje eu fiquei sabendo que ela recebia a pessoa na casa dela. E ela sabia quem era, que era meu ex. Quer dizer, ex porque a pessoa fisgou. E aí eu vejo que mãe só tem uma só. Eu sempre, assim, pensava que essa pessoa tinha carinho por mim. Não. Até uma vez que, sabe, eu já cheguei a ser agredida. E eu não gosto nem de lembrar disso, porque não vontade de chorar. E eu fiquei sozinha, sabe? Porque eu sou viúva, né? Perdi meu marido, ele tinha mais idade, faleceu do coração. E eu tinha um vizinho que ele era terrível, né? E aí ele fazia festa, não respeitava. E essa pessoa, sabe, eu cheguei a ser agredida por esse vizinho. Essa pessoa não me chamou nem um dia para dormir na casa dela, para me proteger. Pensar assim, poxa, esse cara pode fazer algum mal para ela, sabe? Esse cara, ele já tem uma certa idade, já era um homem que já dizia assim, um homem já de idade. E ele falava, olha, o que eu vou fazer, o que eu fizer, eu não tô nem aí, eu já vivi minha vida, meus netos já estão grandes, meus filhos. E era um homem que vivia na bebedeira, na bagunça, levava um montão de gente pra casa dele, fazia festa, barulho, e ele não me respeitava. E aí depois desse dia, eu comecei a ver que essa pessoa nunca teve um pingo de carinho por mim. Isso é ingratidão. E eu sempre, caramba, se eu pudesse assim, antigamente, assim, hoje em dia não, mas antigamente, se eu pudesse, eu dava meu sangue pra essa pessoa. Eu já cheguei a passar coisas na minha vida por causa dessa pessoa, de eu levar culpa. Essa pessoa é tão sonsa que ela já chegou a fazer coisas na vida dela e eu levar a culpa e eu abaixar a cabeça. E a pessoa falou assim pra mim, foi você que fez, né? Fui eu. Pra ela não levar a culpa, pra pessoa não ficar mal com ela e eu levar a culpa. Mas
entrego tudo a Deus, sabe, gente? A gente tem que entregar tudo a Deus, porque Deus, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Porque tudo de mal que vem acontecendo, que ela já fez, ela vem pagando. Ela vem pagando. Então, qualquer pessoa que te fizer alguma coisa, entrega a Deus. Mesmo que demore, a justiça de Deus tarda, mas não falha, não. A pessoa pode ser ingrata contigo, pode ter te feito um mal danado, pode ter te feito o pior mal da vida. Mas entrega a Deus, tirar até alguém da tua família, sei lá, feito um mal muito grande mesmo, uma maldade muito grande, tu entrega a Deus, porque Deus, a justiça de Deus tarda, mas não falha. E hoje em dia eu tô vendo essa pessoa me pagar. Ela tá me pagando. Tá me pagando tudo que ela cobriu das safadezas, sabe? As coisas que a outra pessoa lá, a filha, veio, fisgou, e ela dizia pra mim que não sabia, e não só isso, trocou nesse assunto, que ela se fazia de fingir que gostava de mim, e teve um ponto que eu tava em perigo, a pessoa não me chamou nem um dia pra ir dormir na casa dela, morando sozinha, tinha perdido meu marido, eu numa casa sozinha, morando sozinha. A mulher não chegou a me chamar para dormir na casa dela. O homem lá, um homem perigoso, um lugar perigoso. A mulher me chamou nem um dia para dormir na casa dela. Então, gente, primeira coisa, entrega a Deus. A vida de altos e baixos, a gente vive numa roda gigante que sobe e desce. Às vezes está por cima, tá tudo bom, tudo dando certo. E às vezes, a gente desce, às vezes as coisas... tá tudo difícil, tudo que a gente fica meio perdido, fala, pô, a gente fica sem rumo, fica, caramba, que eu tô passando? Entrega a Deus e tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus, procura ter uma religião, que é muito importante, e a justiça de Deus tarda, mas não falha. Mas procura ter uma religião e procura ter fé em Deus. Essa é a dica.